Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Por que nós devemos tomar suco verde? O que é o suco verde? Como a gente deve tomar? Enfim, todos os mitos e verdades sobre o suco verde. E pra isso eu chamei minha amiga e nutri Mari Poleto. Conta pra gente um pouquinho sobre o suco verde. Na verdade, o que acontece? Quem consegue digerir efetivamente os vegetais são os animais ruminadores. Eles têm um sistema digestivo completamente diferente do nosso. O ser humano não consegue digerir a parede celular das plantas, que é a celulose. Então a gente não consegue acessar os benefícios que estão dentro das células, que são as vitaminas, minerais, antioxidantes, clorofila, etc. Então, o que a gente faz? A gente tritura tudo isso e a gente tem um acesso direto ao conteúdo intracelular. Então, a gente pula essa parte de mastigação e digestão que a gente nem conseguiria fazer e acessa diretamente todos esses benefícios. Então, ao invés da gente consumir um balde de legumes, verduras e folhosos, a gente tritura tudo e toma. Bem mais fácil. Mas e a salada? Então, a salada, os grandes benefícios dela estão, lógico, nas fibras, mas se você não tiver uma mastigação muito adequada, literalmente, né, você vê na saída. Tá explicado. Tá ótimo. E qual é o verdadeiro suco verde? Porque todo mundo fala, ai, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Eu, particularmente, só coloco vegetais e água de coco. Nem sei se estou fazendo certo. Mas a galera, você vai em restaurante, em padoca, a galera bota um monte de fruta e tal. O que deve ter no suco verde? O próprio nome já diz, o suco verde ele deve ser de vegetais. Mas não obrigatoriamente. Suco verde é uma coisa mais genérica, assim. Até porque tem suco roxo, suco laranja, que a gente pode usar beterraba, pode usar uma série de coisas. O suco verde, ele resume, então, esse suco feito de vegetais. O grande erro das pessoas é tomar um suco com abacaxi, melão, laranja, colocar uma folhinha de couve e falar, ui, tô tomando suco verde. Isso não é suco verde, eu sempre falo nas consultas, isso é suco de fruta tingido de verde. Se fosse assim, a gente passou a vida inteira tomando suco de abacaxi com hortelã. Agora ele virou suco verde. Não, ele continua sendo um suco de abacaxi, um suco de fruta. O fato de ter uma folhinha de hortelã, uma folha de couve, um pedaço de gengibre não torna ele um suco verde. Então, o suco verde ele é uma nomenclatura generalizada para um suco em que você busca atingir esse objetivo, de você pegar uma grande quantidade de folhas e vegetais e extrair o sumo deles para beber. Então, a base do suco verde, sim, deve ser folhas e vegetais. E aí a gente pode mudar o sabor ou acrescentar mais ingredientes funcionais, como gengibre, especiarias, canela. A água de coco é uma boa opção. A gente pode usar como base a água, ou água de coco, ou sucos de frutas cítricas ou ácidas, que não são tão doces, isso é muito importante. Mas eu vejo, por exemplo, pacientes que chegam no consultório que usam chá de latinha como base, suco artificial, ou então adoçam com açúcar, mascavo, demerara, que adiciona um monte de coisa. Então tem que ter muito cuidado, não é só jogar tudo no liquidificador e bater, e se tiver cor verde, tá ótimo. Tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba errando mesmo tentando acertar, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje, então, é um suco, na verdade, detox, né? Detox, exatamente. Tá. Eu não sou tão fã dessa nomenclatura detox, porque detox é um processo que o nosso corpo faz sozinho. Independente de eu tomar esse suco verde ou não, o meu fígado ele faz o processo de detoxificação. Então, assim, a gente fala que são sucos que auxiliam no processo. Então, quando essas substâncias que a gente consegue juntar tudo num copo só e tomar, ao invés de a gente ficar comendo esse monte de coisa o dia inteiro, elas vão entrar nesse processo de eliminação de toxinas. Então, elas vão auxiliar nesse processo detox. E isso é super importante, porque se você tem um organismo que está muito saturado de toxinas e você ainda não ajuda nesse processo, você começa a acumular essas toxinas no corpo. Então, esses sucos, não é que assim, eu vou passar o fim de semana na esborne e segunda-feira eu tomo um suco verde e está tudo resolvido. Esses sucos não fazem milagre. Eles apenas no dia a dia, eles auxiliam, dando todos os nutrientes necessários para o fígado, os rins, fazerem o processo de limpeza do organismo. Agora uma pergunta, qual é o melhor horário, momento do dia para tomar o suco verde? Definitivamente em jejum, assim que acorda em jejum, não que não possa tomar em outros horários, pode, mas em jejum com o trato gastrointestinal limpo, o que acontece? Ele vai ter um poder de
alcalinizar durante a noite, durante o sono, nosso corpo passa por muitos processos. Isso produz resíduos metabólicos que deixam o nosso corpo ácido. Então, o suco verde ele tem o poder de neutralizar essa acidez. Com o trato gastrointestinal limpo, a absorção desses nutrientes é muito mais rápida do que se tiver ali gordura, proteína, fibra, um monte de coisa. Então, o ideal é sempre fazer o suco verde, tomá-lo, dar um tempinho e aí vai fazer sua refeição. Um tempinho mais ou menos? De 5 a 10 minutos já tá ótimo. Tá. E a gente deve coar o suco ou não? Depende. O que eu sempre aconselho? Se você fizer um suco de vegetais, coe. Porque como a gente quer uma absorção rápida desse sumo, de todos esses antioxidantes e clorofila e nutrientes, etc., se ele vier com muitas fibras, a absorção é mais lenta. Muito disso, a digestão é mais lenta, o processo é tudo mais lento. Se você coar, isso aí tem passagem direta para o intestino e absorção direta, ainda mais se você estiver em jejum. A absorção é quase que imediata. Mas não tem aquela história de que o pessoal fala, mas aí se você coar, você não vai estar absorvendo as fibras. Então, tal, a etc. fibra, aí, por isso que assim, tudo é muito individualizado na nutrição. Se eu tenho um paciente que ele tem muitos problemas intestinais, dificuldade de ir ao banheiro, eu peço para ele preservar parte da fibra. Então eu falo, coa só a metade do suco, ou faz o suco, bate tudo e acrescenta uma colher de chia. Porque o bagaço do suco, ele não vai ter nenhum benefício, além da fibra física, que vai estimular o intestino. Se a pessoa tem uma alimentação regrada, rica em fibra, se ela vai ao banheiro, aquela fibra não vai fazer diferença na nutrição dela, porque a fibra não é digerida, ela passa direto. Então ela vai ter muito mais benefício se ela tomar esse suco verde com um trato gastrointestinal limpo e tiver uma absorção imediata de todos os nutrientes. Quando que eu aconselho a não coar? Primeiro, se a pessoa precisa aumentar o aporte de fibras dela, ou se a pessoa, por algum motivo, porque quer colocar frutas. Tá. Aí, para dar uma segurada na entrada desse açúcar da fruta no sangue, aí a gente pede para manter a fibra. Então, se forem só vegetais e a pessoa tiver um funcionamento intestinal ok, coe. Se não tiver um funcionamento intestinal ok, ou se tiver suco de frutas no suco, deixa a fibra lá. Você não indica colocar frutas doces? Não é que é proibido e não é que se você fizer isso uma vez terá um grande problema. Mas o que a gente vê hoje em dia, as pessoas têm um excesso de consumo de carboidrato. E elas pensam que porque é fruta, é natural, eu posso comer à vontade, posso beber suco e posso fazer geleia e não tem problema porque vem da natureza. E não é bem assim. A fruta tem açúcar. Então, por uma questão de saúde e até de quem está querendo emagrecer, não tem o que fazer, tem que reduzir o consumo de fruta. E para saciedade é 1000 vezes melhor você comer e mastigar uma maçã do que você triturar a maçã, coar ela e tomar só a água com açúcar dessa maçã. Então eu particularmente não aconselho. A melhor maneira de se ingerir frutas é comendo a fruta e não bebendo a fruta, tá? E para isso aqui a gente vai usar hoje nas receitas água de coco, né? Água de coco, limão. E você também costuma adoçar com batata yacon. Pra quem... Eu também, outra coisa que eu oriento. Suco verde é uma questão de paladar. Todas as vezes que eu oriento a tirar a fruta, ou o chazinho, ou o suquinho do suco verde, as pessoas falam, mas vai ficar muito ruim. Sinto muito, suco verde não tem que ser gostoso. Ponto. Suco verde é pra ser tomado como... É quase como um remédio. É preventivo e curativo. Então, assim, não tem que ficar degustando, tomando, fazendo... Você não tá tomando um vinho. Você vai lá e faz um shot e vai embora. Continua o dia. O suco verde, você não tem que apreciar. Você tem que ir lá e tomar. Então, assim, é tipo banho e escovar o dente. Vai lá e faz e acabou. É uma obrigação que você tem. Claro, se você quiser se cuidar melhor. Então, mas quando a pessoa fala assim, tá, mas... Eu preciso dar uma quebrada no gosto do pepino, da couve. Eu aconselho muito a usar água de coco, natural, pelo amor de Deus, ou então a batata yacon. A batata yacon é um tubérculo que ele adoça, tem um gostinho meio de melão e de pera, dá até pra comer cru. E o índice glicêmico é muito baixo, então você bate ali como se fosse um pedaço de uma fruta, ele dá uma adocicada, dá uma quebrada nisso sem elevar o índice glicêmico. E a batata doce? Batata doce... Que é mais falada, né, do que a batata yacon. Se ela for utilizada cozida, ela vai acrescentar uma carga de carboidrato. Dependendo da pessoa, não é tão interessante. Até porque se a gente quer que a absorção seja rápida, colocar um tubérculo ali no meio
dependendo do interesse da pessoa, não é tão interessante. Então, eu particularmente eu gosto da batata Yacon porque ela não precisa ser cozida, ela é usada crua e ela não acrescenta nenhuma carga glicêmica nesse suco, diferente de uma batata, de uma fruta ou de um suco. Uma última pergunta. Como que é? Ah, eu fiz o suco agora, tem que tomar agora, dá pra fazer hoje à noite, porque amanhã cedo eu vou acordar muito rápido, dá pra tomar amanhã cedo. Como que é essa questão de armazenamento? O suco, enfim? ele pode ser feito e ser tomado algumas horas ou até um dia depois. Algumas pesquisas já mostraram que a perda de vitaminas e minerais ela não é tão alta quanto se achava. Mas a gente também pode ajudar esse suco. Primeiro lugar, fez o suco, não sabe se vai tomar hoje nem amanhã, congela. Coloca numa garrafinha. Ele todo? Ele não todo. só o gelinho de couve? Não, tal, se ele você todo. fizer o suco, por exemplo, eu fiz o suco agora, deu essa garrafa inteira, eu só quero tomar isso aqui. Tá. E eu não vou tomar amanhã, vou viajar, só quero tomar segunda-feira. Então eu coloco numa garrafinha de vidro, Tá bom. congelador. Pode tomar, uma noite antes de tomar, você tira, coloca na geladeira, ele vai descongelar, no dia seguinte você só chacoalha ou bate de novo no liquidificador e toma. O cubinho verde é uma outra opção para facilitar. Então, bater só as folhas com um pouco de água, fazer um creme verde e congelar em cubinhos e durante a semana bater com uma água de coco, um suco de limão. Ou então, se por exemplo, eu fiz muito suco, eu quero tomar hoje à noite ou amanhã cedo. Também aconselho a guardar numa garrafa de vidro escuro, tem aquelas garrafas de suco de uva, aquelas garrafas verdes grandes, ou então numa garrafa que não deixe passar luz, uma garrafa térmica, alguma coisa assim. Fechar e deixar em geladeira. Por que isso? Porque o contato com a luz e com o oxigênio faz com que alguns dos antioxidantes oxidem. Tá bom. Então, se deixar numa jarra aberta ou se deixar fora da geladeira, né, na claridade ou em contato com o oxigênio, esse suco vai oxidar. Então, é preferível que guardar em uma garrafa fechada ou de vidro ou que não deixe passar luz, uma garrafa escura com tampa. Aí você pode tomar até no dia seguinte, sem problema nenhum. Tá bom. Então vamos lá, a gente vai fazer 2 receitinhas hoje, bem antioxidantes aí, Sim. bem... Vamos limpar todo mundo. E essa daqui primeiro, o que ela leva? Essa aqui é uma basicona que eu gosto muito de passar. Ela é um pouco refrescante, assim, por causa do pepino. Então nela vai um pepino inteiro. A quantidade de folhas, as pessoas perguntam muito, e o tipo de folha. A couve, ela não é obrigatória, né? O sinônimo de suco verde virou um suco que leva couve. A gente pode usar todas as folhas, até alface, rúcula, agrião, repolho. Eu uso tudo, eu coloco tudo. Eu coloco abobrinha, até, brócolis. Eu coloco brócolis, chuchu. Dá pra colocar Aliás, pode tudo. colocar, tipo, vários Pode, juntos? sem problema Porque eu sou nenhum. daquelas, assim, tá quase pra estragar na geladeira. Vira suco. Eu coloco tudo. A gente tem que pensar no suco Saladona. verde como se a gente fosse otimizar uma salada. É tipo assim, ao invés de eu comer um balde de salada, eu vou triturar tudo, esmagar ali na peneira e tomar. Mais rápido, o acesso aos nutrientes é mais fácil. Então não existe uma regra do suco verde, tem que ter folha. Não pode ter mais de uma folha, tem que ter couve. Isso não existe. O que existe é uma combinação de sabores, né? Então, às vezes, por exemplo, a rúcula e o agrião são folhas que têm um sabor muito forte. Então você pode colocar algumas coisas para neutralizar. O pepino é uma ótima opção. O pepino tem um sabor super neutro, ele é bem refrescante porque ele tem muita água. Ele combina muito bem com hortelã e com gengibre. Até tem vários drinks, né, que levam pepino, hortelã e gengibre. Então a base desse aqui é hortelã, gengibre, couve, pepino e suco de limão. Então esse aqui é super fácil de fazer. E nesse vai água. E vai água. A gente usa como base a água. O paladar dele é muito neutro, não tem nada aqui com gosto muito forte. A acidez do limão dá uma quebrada no gosto, né? Fica quase como um suco de limão ali meio... E essas quantidades temperadinho. aqui é pra um copo, né? É pra um copo. Depois eu vou colocar pra vocês aqui na descrição. Aliás, quem estiver curtindo o vídeo, se inscrevam no canal. A couve aqui tira o talo, né? Tira o talo. E pra quem tem problema com tireoide, eu escutei muito isso em relação a couve e espinafre. Pessoas que fazem consumo de suco verde todos os dias, elas têm que ter muito cuidado com uma coisa. Se você tiver hipotireoidismo, a couve, o espinafre e o brócolis, o repolho, crus,
eles têm uma substância que são substâncias bociogênicas. Elas podem piorar o quadro de hipotireoidismo. Couve, espinafre, brócolis e repolho crus. Tá, repolho qualquer cor. Qualquer cor. Tá. Então, assim, se você passar eles levemente no vapor antes de colocar no suco, tudo bem. Tá. Mas qual que é o meu conselho? Variação. Por isso que não é legal, assim, pegar uma receita de suco verde e repetir a mesma coisa todos os dias. Você está deixando de consumir outros nutrientes e também se você tiver ali algum quadro de hipotireoidismo, você ficar consumindo 3, 4 folhas de couve crua todos os dias durante 1 ano, 2 anos, pode piorar o hipotireoidismo. Como tudo na alimentação, exatamente, né, gente? Variação. Tem que fazer uma outra atividade. É. Tem relação a bater no liquidificador e usar a centrífuga. Sua escolha. Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, que ela é chamada de a mulher do suco verde. Uhum. E ela fala assim, perguntam muito pra ela, é melhor usar a centrífuga, o liquidificador, o mixer, o quê? E ela fala, o que você for usar é o melhor. Então, se for fazer com que você faça suco verde todos os dias, é a melhor opção. Então, não existe, a centrífuga é melhor por causa disso. Não, tem que bater bem, ter variedade, usar vegetais bons, de preferência orgânicos e acabou, sem complicar demais. Pô, gente, eu sempre gosto de descomplicar as coisas aqui no canal. Até, inclusive, tem receita aí que precisa usar panela de vapor e eu faço com escorredor de macarrão. Que é isso, não tem que ter a tecnologia nem nada. Faz com que senão tiver a gente aí. não faz. Senão não faz, né? Mais uma desculpa pra não fazer, né? E a outra receita aqui a gente vai usar... A gente vai usar aqui água de coco, salsinha, erva doce, cardamomo e o limão com casca. A salsinha, assim, pra mim é super normal, mas pras pessoas talvez seja meio esquisito, né? Que é um algumas pessoas é tempero. esquisito porque é um tempero. E isso é uma dica muito importante que eu dou. A gente foca muito em usar a couve, usar a couve, usar a couve. As ervas, que a gente usa muito como tempero, como salsinha, coentro, elas são extremamente nutritivas. Extremamente. O coentro, por exemplo, ele tem uma concentração de ferro maior do que a carne. Se você pegar 1 quilo de carne e 1 quilo de coentro, o coentro dá um pau na carne em termos de quantidade de ferro. Todas essas ervinhas, assim, esses temperinhos, tem muito cálcio, tem ferro, tem, assim, um monte de vitaminas e minerais. Então, às vezes, ao invés de ficar se preocupando tanto em usar couve, hortelã, muda um pouquinho. Pega um coentro, pega uma salsinha, pega uma cebolinha, pega um tomilho e utiliza isso no suco verde. Você vai descobrindo novos sabores, né? E você está acrescentando ali um monte de nutriente. Por exemplo, se a gente for comparar um alface com uma salsinha, a salsinha também dá um pau na alface em termos de nutrição. E às vezes a sua salsinha tá lá apodrecendo na geladeira e você fala, eu não vou fazer suco verde hoje porque não tem couve. Usa tempero. As ervas frescas são maravilhosas. Por que aqui a gente tá usando o limão Com inteiro casca. e aqui o suco? São duas Eu opções. adoro. Eu adoro também usar a casca do limão. A casca do limão tem um óleo chamado limoneno. Qualquer limão. Qualquer limão. Tá. Deixa eu esquecer agora se é limoneno ou limoleno. Mas eu acho que é limoneno. Dá a um gente Google coloca aí. aqui em cima pra vocês depois. Obrigada. É muito nome na nutrição. pra Não, decorar. gente, tá ótimo. E esse óleo é muito bom. Ele é bactericida, ele ajuda no funcionamento da digestão, no funcionamento correto do sistema intestinal. Então ele estimula algumas enzimas e ele ajuda a emagrecer. Gente, come limão inteiro, Com tá? casca. Chupa limão, enfim, come limão. E o cardamomo? O cardamomo é uma especiaria que, além de ser muito saborosa, é gostoso para fazer chá, para colocar no café, fica muito bom. E eu gosto de colocar no suco, principalmente porque ele tem um olhinho essencial que é ótimo para digestão, que é antifúngico, que é bactericida, que ajuda inclusive na gastrite, porque esse olhinho essencial dele ajuda a combater a bactéria H. pylori. Então, para manter a saúde do sistema gastrointestinal, potencializar a digestão, o cardamomo e a erva doce são muito bons. A erva doce também tem os óleos essenciais que ajudam na digestão, que são antifúngicos, bactericidas, faz uma limpeza. Boa, o cardamomo a gente vai abri-lo, né? Yes. Boa. Então vamos lá, a gente vai bater primeiro esse suco aqui.
suquinhos verdes prontos. Ó, só lembrando que tudo que a gente usou aqui foram ingredientes orgânicos, deem preferências aos orgânicos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam pro canal para os próximos vídeos. Mari, brigadão pela participação. E é isso aí. Saúde.